Sintonia Jovem, aqui o papo é cabeça. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Olá para os que estão conectados na Rádio Atual. Se liga aí você que está no seu Facebook ou no seu tablet. Eu sou Rafaela Gazeta e o Sintonia Jovem de hoje está chegando com tudo nessa tarde de muito calor. E você fica com a gente até as 2 horas com muita música e papos pra lá de interessantes, né não, Fernando Galvão? Isso mesmo, Rafaela, um grande abraço pra você, a apresentadora mais linda, mais tchuki-tchuki, mais simpática e calma do Brasil. Tá bem saidinha hoje com essa mini saia. Tô gostando disso não, hein, Rafaela? Tá bom. Boa tarde pra você, amigo ouvinte. Você tá ligado aí no Sintonia Jovem hoje, minha cara Rafaela. O assunto é bem legal, muito maneiro mesmo. Não só pra galera, mas também pro nosso respeitável público adulto. Mas uma coisa que me deixa grilado é que a moçada de hoje não se liga no conteúdo AM, Rafaela. Eu também adoraria saber, viu, Fernandinho? Até porque a nossa equipe de reportagem aplicou um questionário para 450 alunos da rede pública e particular de Piracicaba, Rio Claro e Americana. E o resultado foi surpreendente. 65% dos alunos não ouvem rádio AM. Mas antes de ouvir o que os profissionais da área pensam sobre isso, vamos saber como é que tudo começou. Roda aí! Vamos lá! O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi a primeira transmissão oficial de rádio no país, em 7 de setembro de 1922. No Rio de Janeiro, em meio às comemorações do centenário da independência do Brasil, cerca de 80 pessoas ouviram a voz do presidente, que teve seu discurso difundido para Niterói, Petrópolis e São Paulo. A década de 30 foi a era de ouro do rádio, cobrindo os fatos e as mudanças que aconteciam naquela época. Um tempo depois, o rádio entra definitivamente na vida cotidiana do brasileiro, e em 1936 é inaugurada a Rádio Nacional. No ano seguinte, Assis Chateaubriand, o Chateau, cria a Rádio Tupi, e em 1941 estreia o Repórter Esso, na voz de Heron Domingues. Na década de 50 já existiam quase 500 estações de rádio. Hoje são mais de 7.500. Mas afinal, qual é o papel do rádio? O papel do rádio hoje é procurar informar da melhor maneira possível, com agilidade, que o rádio ainda ele é singular nesse sentido. Criam-se novas mídias, mas o rádio continua sempre atual pela maneira ágil que ele tem de informar e principalmente de permitir que a pessoa consiga fazer várias tarefas enquanto acompanha o rádio. O rádio é um formador de opinião, certo? O rádio fala, a pessoa acredita. Agora o rádio tem que ter credibilidade. Então o que o rádio tem que ter? O rádio tem que ter um rádio estruturado, bons profissionais, acima de qualquer suspeita, que ele acredite no rádio, consequentemente no profissional ou vice-versa. Ele continua sendo um grande companheiro para muitas pessoas, né? Ele continua sendo um balizador da opinião pública. Agora que a gente já sabe um pouco da história e do papel do rádio, que completou 90 anos de história no Brasil, nós vamos ouvir o que a equipe do Sintonia Jovem descobriu sobre os motivos que afastam os jovens cada vez mais das amplitudes moduladas, mais conhecidas como AM. É isso mesmo, Rafaela. E a Rádio Atual e o Sintonia Jovem com você até as 2 horas da tarde. Você aí de casa vai saber agora por que os jovens de hoje não se interessam pela Rádio AM. Como diria nosso querido professor Luiz Veloso, diga lá, Heródoto do Barbeiro. Olha, porque cada geração está imersa numa determinada tecnologia. Seria a mesma coisa que a gente perguntasse por que a minha geração não se comunicava por código Morse. Por que não um código Morse? O código Morse é uma coisa importante, né? Então eu acho o seguinte, você está imerso dentro de uma determinada tecnologia. Na medida que você nasce, né, você já nasce naquela tecnologia. Na realidade, os públicos foram se renovando e cada vez se renovam mais. Buscam aquilo que estiver mais acessível a eles. Se ela estiver acessível num aparelhinho que nós teimamos em chamar de rádio, mas que pode ser um telefone celular também, ele vai consumir informação ali. Com um detalhe, o jovem talvez hoje não se interesse por esta informação porque ela não é tão necessária assim, mas pode ter absoluta certeza que no momento em que ele chega no mercado de trabalho, ele percebe esta necessidade e aí ele vai buscar a notícia. O rádio hoje, ele tem uma programação voltada para o público que restou a ele, que é a dona de casa,
que é o aposentado. Estou falando na maioria, claro que há várias pessoas que integram outras classes, de outras idades, que também ouvem. Então hoje, de fato, não há nenhuma programação voltada para o jovem, porque o jovem está longe do rádio. Para você trazê-lo, aí vai ter que ser um movimento de ter um programa ou programas específicos ou notícias específicas para ele, para a gente conseguir trazer. Rapaziada, o problema é mais sério do que a gente pensava, hein? A falta de um conteúdo específico para os jovens é um dos principais motivos da falta da audiência na Rádio AM. Pois é, Fernandinho, mas agora a gente vai ouvir quem está do outro lado dessa história. Meu querido ouvinte, a estudante de jornalismo, Mariana Balan, de 20 anos, está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Mariana? Belezinha? Tudo bem, Fernando? Oi, Ótimo. Rafaela. Oi, gente. Sinta-se à vontade, mas ó, Fernandinha, a moça é bonita, mas o senhor se contenha, Não, hoje por eu tô favor. comportado, hoje eu tô Que comportado que a minha esposa tá aqui no Que estúdio. então bom, a que gente tem se bom. comportar. Mari, então conta pra gente, que tipo de programa você escuta no Rádio AM? Como eu faço jornalismo, eu gosto de ouvir programas jornalísticos com notícias mais completas, que o jovem não gosta muito porque demora mais, né? Eu ouço das 11 à 1 na Rádio AM da minha cidade, em Santa Bárbara. Então, assim, é muito diferente, né, da Rádio FM, que nesse horário tá passando humor, coisas de assuntos mais voltados ao jovem, né? Mas é uma coisa que é gostosa de ouvir. Só que para atingir o jovem tem que mudar um pouquinho, né? E você acha que a programação da AM ela precisa mudar o quê? Olha, ela precisa conversar com o jovem, porque a Rádio AM ela conversa com as pessoas mais velhas, porque pessoas que sentam do lado do rádio para ouvir, entendeu? Assuntos longos, músicas da Jovem Guarda, sertanejo raiz, entendeu? Então o que eu acho? Eu acho que devia chamar o jovem com músicas da atualidade, música eletrônica, sertanejo, universitário, coisa que atualmente atinge o jovem. Então, para finalizar, além da qualidade do som, a programação também tem que ser reformulada, então? Eu acho que sim, eu acho que os dois têm que mudar. Ok. Bem, pessoal, nosso papo chegou ao fim. Que peninha. Mas muito obrigada pela presença, viu, Mari? Obrigada mesmo. Um grande beijo, viu? Obrigada, Rafa. Um beijo, Fernando. Tchau. Beijão. Bom, esse é o Sintonia Jovem, discutindo hoje sobre o Rádio AM. Há quem diga que com a chegada da televisão, o rádio perdeu audiência. Grandes personalidades e produtos migraram para a TV. Mas, Fernando, será que a audiência da televisão é maior que a audiência do rádio? Isso nós vamos descobrir já, viu, Rafa? Até porque também queremos saber se a TV foi a grande responsável da perda da audiência do rádio. Então, é com você sempre ele, cara é fera, hein? Heródoto Barbeiro! Como é que é a audiência da TV e do rádio, hein? Se você pegar a soma do público de rádio, é maior do que a soma do público de televisão. Faz essa conta. É maior. Então, por que a televisão é mais importante do que o rádio? Porque a televisão é um veículo que tem uma qualidade que o rádio não tem, que é o visual. Por isso é que 52% da verba publicitária vai para a TV e não vai para o rádio. Você vai ver que só das 19 horas até 23, a televisão tem mais audiência do que o rádio. Mas, indiscutivelmente, a TV, a partir dos anos 50 no Brasil, e mais recentemente a internet, a partir dos anos 90, tiraram bastante a audiência do rádio, especialmente do rádio AM. Eu não vejo a TV como a grande responsável por isso, até porque o rádio AM, ou o rádio como veículo, se reinventou com a chegada da televisão. Ele virou um móvel. O que aconteceu com o rádio AM vem muito depois, com a falta de renovação técnica da qualidade desse rádio que era oferecida ao cidadão. E ele, naturalmente, este cidadão, este ouvinte de rádio, foi buscar um veículo ou algo que lhe oferecia uma qualidade melhor. Estamos de volta, agora 1h15 da tarde. Você que está curtindo Sintonia Jovem já viu que não tem consenso. A opinião dos profissionais é bem diferente umas das outras. Fala sério, viu? Mas será que sobre a digitalização do rádio, essa situação se repete, meu caro? Olha, Rafa, eu tô com a leve impressão que sim, mas quem é a minha pessoa pra falar sobre Quem é isso? você? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Não sei quem sou eu. Vamos chamar quem entende? Vamos. De novo, sempre ele, né? Heródoto Barbeiro. De novo com você, Heródoto, fala aí. Com a digitalização, é o seguinte, ele deixa de ser AM. Ou não? Se nós estamos falando de tecnologia, se eu digitalizo e coloco ele na internet, ele não é mais AM. Talvez agora, com a entrada
do rádio digital, o som do AM vai se equiparar ao do FM. O FM vai ficar um pouco melhor, mas dizem que o som do AM vai ficar como um som de CD. Então aí não vai mais ter essa distinção, nós vamos acabar com esse problema da qualidade do som. Aí sim acho que é pensar no formato de programas voltados ao jovem. Tá aí, obrigado ao João Turquiai, ele que é o coordenador de jornalismo da Rádio Você, aí, né? Olha, eu vou ser bem sincero, vou falar. Eu não consegui prestar muito atenção nesse finalzinho aí, né? Do bate-papo aí que a gente teve com o João Turquiai, por causa da sua saia, Rafa. O quê? Tá Imagina. muito curtinha. Ai, assim você mata o papai, Rafa. Tá muito Ah, tá, mas vamos falar de coisa séria então, minha cara Rafaela, meus amigos ouvintes. Vamos seguindo aqui o nosso programa, porque agora a gente vai falar do que o jovem mais gosta de fazer. O quê? O quê? Calma aí, rapaz, não é nada disso que você tá pensando, mas você é um safadinho, não? O que é, então? Nós vamos falar de internet, meu caro. Safadinho. A jornalista Paula Martim diz acreditar que a troca de informação é um fator que atrai cada vez mais a galera para este meio de comunicação. Mas eu acho que para o jovem a questão da acessibilidade que a internet permite, essa questão mesmo da troca, eu acho que é um fator que diferencia, se diferencia em relação aos demais veículos e principalmente em relação à rádio, né? Então acho que assim, o que a gente vê hoje não é um cenário de repente de jovens que migram para outros formatos de rádio em relação a FM, por exemplo, e AM. O que a gente vê hoje, eu acho que é uma busca muito mais voltada para a internet mesmo, né? É isso aí, Paula, muito obrigado pela explicação, mas agora eu pergunto para você, Rafaela. O quê? Como é que as emissoras AM vão conseguir atrair essa meninada para a programação? Bom, será que reinventando e mexendo no conteúdo seria uma saída? Será? Quem vai nos ajudar nessa questão é Adolfo Queiroz. Grande Adolfo. Grande Adolfo. Então, Adolfo, o que as AMs podem fazer para atrair cada vez mais os jovens? Fala aí. Quando você tiver um conteúdo que atraia, o jovem virá para o rádio tradicional, para a internet, para o telefone celular, não é? O problema é que a programação do rádio, ela envelheceu, ela é praticamente a mesma dos anos 20. Já temos aí quase 100 anos do rádio no Brasil e é uma programação que não se altera. Não tem havido nenhuma preocupação em atrair os novos ouvintes. Você não vai chamar esse pessoal para ouvir rádio AM. Por que razão? Porque não pega. Então não tem como eu arrastar as pessoas para uma tecnologia que não está à disposição das pessoas mais. Então não estou discutindo aqui a qualidade da programação do AM, não é isso? Estou dizendo assim, que a tecnologia não se propaga. O foco, acho que a possibilidade de atraí-los seria essa, possibilitar sempre, cada vez mais, a questão deles poderem trocarem conteúdo, eles poderem ligar, poderem participar, poderem opinar. Legal, agora 15 para as 2 da tarde, nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer. Diga lá, Fernandinho. Alguém se arriscaria em dizer qual o futuro da Rádio AM? E aí, grande Adolfo Queiroz, você diria pra galera, hein, Adolfo? Embora a internet tenha chegado com tanta velocidade para o nosso convívio, né? Embora a televisão hoje tenha uma programação extremamente sedutora, eu acho que vai continuar havendo espaço para o jornal impresso, para a revista, para o rádio AM, para o rádio FM, né, que já são culturas mais tradicionais da sociedade brasileira, da sociedade mundial. Não, ele vai continuar existindo como uma rádio comunitária um pouquinho maior. Se ele conseguir esse papel de se reinventar e ao mesmo tempo se manter como prestador de serviços, levar a informação instantânea no momento em que ela acontece para o ouvinte, eu acho que ele vai sobreviver. O rádio tem uma importância enorme no contexto da mídia, enorme, certo? Ele é insubstituível, digo isso com convicção. Aí falavam, por exemplo, assim, televisão, né? Chegou a televisão, o rádio vai acabar. Depois veio o episódio, veio a época, o momento da televisão a cores. Nada. A internet, né? Hoje, a internet e o rádio são parceiros.
Estamos de volta aos estúdios com a Sintonia Jovem. Depois de ouvir tantas opiniões sobre o futuro da nossa querida Rádio AM, eu vou deixar que você, meu jovem ouvinte, reflita e forme a sua própria opinião. É isso mesmo, galerinha. Espero que o programa de hoje tenha agradado e, quem sabe, tenha motivado a você a ouvir as eternas amplitudes moduladas. O Sintonia Jovem fica por aqui e até amanhã ao meio-dia. Um grande beijo pra você. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. You know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little